Melhores momentos do mês de junho no Animal Cash. A faculdade de psicologia não é terapia. Exatamente. Né? Muita gente entra ali tentando se tratar. E se a pessoa fizer isso, ela vai arrumar mais problema. Sim. Porque você vai entrar em contato com coisas ali suas que você nem sabia que você tinha. E isso é desafiador. Então, acho que esse é um grande fator. E, gente, a psicologia é puxada. Tem muitas coisas, assim, que às vezes a gente acha que não vai dar conta mesmo. É difícil. Então, acho que vários fatores aí que levam as pessoas à desistência. E você escolheu a parte clínica de terapia cognitivo-comportamental. É assim, né? Isso. Que fala. Mas existem inúmeras outras áreas da psicologia. Então, quem faz essa faculdade não necessariamente vai ter que atender o paciente de forma individualizada. Existem outras áreas, por exemplo, recursos humanos, que é muito comum, né? Sim. Também uma área super promissora Sim. da psicologia. Você chegou a ter contato com essas áreas ou você já de cara já queria, não, eu quero clínica, eu quero ajudar as pessoas de forma individual? Como foi, assim, esse direcionamento? Ai, Ju, doutora Gil, pode Imagina. ser, pode falar assim. Eu acho que eu sempre quis a clínica, mas eu também queria ter essa experiência da instituição. Então, eu estagiei, fiz um estágio extracurricular no Tribunal de Justiça. E ali eu descobri que eu queria realmente a clínica. Porque existem, como você falou, né, várias áreas da psicologia e recursos humanos, psicologia do trânsito, que é muito legal, que você faz uma coisa bem específica ali, avaliação psicológica, que é uma área que eu gosto, que eu atuo, mas que são coisas não clínicas. Então, o paciente não chega, não faço uma análise. Não faz o vínculo. Exatamente. São coisas rápidas. Então, teste para porte de arma, uma avaliação para cirurgia bariátrica, são coisas bem pontuais. A questão do concurso público, que foi, no caso, o estágio que eu fiz, é muito desafiador. E eu vi que eu não dava conta. Eu vi que era uma área que eu não dava conta. Inúmeras vezes eu chegava na minha casa e chorava. Inúmeras vezes. Nossa, eu ligava pro meu namorado, mandava mensagem, meu Deus, hoje foi horrível. Inclusive, queria mandar um beijo pras meninas do tribunal também, pra Cássia, pra Natália, pra Bruna, pras meninas, pras assistentes sociais, pra Julieta, pra Elizabeth, pra Elione, que saiu também, pra Julieta, acho que eu já repeti, não sei. A minha mãe é a Gislene, você não chegou, né? A minha mãe acho que já tinha aposentado quando... O ano passado? Não, minha mãe aposentou antes da pandemia. Então, infelizmente eu não conheci, mas ela eu era adorava. assistente social e a Wanda era psicóloga. Conheci a Wanda. Sim, que legal. Sim. E minha mãe teve essa experiência também de... Olha, essa mãe de é chegar em simplesmente casa maravilhosa. e trabalhar, deixar os problemas que via lá no judiciário e ter que tocar a vida. Mas era muito pesado. Tanto que muitas vezes ela chegava em casa e queria contar pra mim os casos. Mãe, pelo amor de Deus, não me fala. Não me fala. Mãe. Porque ela queria, na verdade, desabafar. Desabafar, com certeza. Pra tirar da mente dela. Sim. E muitas vezes eu falava, não, mãe, por favor, não me conta. Porque é muito difícil essa questão de você chegar e lidar com a frustração de não conseguir fazer mais pela pessoa. Exatamente. Né? É esse o X da questão. Então, a pessoa chega ali, você vê toda a problemática que tá acontecendo na vida daquela pessoa e você não pode fazer mais do que aquilo. E a intervenção é pontual no judiciário. Exatamente. Eu faço uma avaliação psicológica do que tá acontecendo ali e encaminho pro juiz. É ele que vai decidir, né? Mas, nossa, gente, tem vários casos aqui que eu poderia falar de eu ficar assim... O que tá acontecendo no mundo, sabe? O que está acontecendo com as pessoas, assim. É surreal. Criança é uma coisa que mexe muito comigo e assim, maioria dos casos, criança, guarda, ou abuso sexual, violência de vários tipos. Então, nossa, enfim, era algo que realmente mexia muito comigo e que eu falei, não quero ir pra esse lado, eu quero ir pra clínica mesmo. Mas não atende crianças.
Atendo crianças. Ah, atende crianças e Coitada, adultos. ela saiu de achando que agora ela vai me atender. Vamos ver, temos um caso especial aqui. E tem de uma voluntária também. Tem outra voluntária. E vai ter mais voluntária. Ó, falando em voluntário, vamos passar aqui no Facebook bem rapidinho, dar uma olhadinha. Cadê? O seu Evandro tá aqui, falando boa noite. Ana Paula Feitosa, estou aqui aguardando. A Silvia Kinoshita, boa noite, meninas. A Cindy Maia falou que tá matando a aula para assistir. Olha só. Fernanda Nanini também tá aqui. Ama a doutora Ju. Doutora Ju e doutora Ju. As duas estão de volta, acho que é a doutora Júlia e eu, olha lá. Infelizmente, quem mais precisa se tratar fala exatamente isso, que é coisa de louco, né? Exatamente. E que bom que o Silvana tá falando e que bom que nós estamos de volta. Doutora, vamos falar aqui sobre os nossos apoiadores? Quer falar aqui? Vamos lá, The Valerie Semijoias. Então, se você tem essa possibilidade de também ter uma renda extra, você pode entrar em contato com a The Valerie, tudo consignado, ou seja, você não precisa ter um investimento inicial para iniciar essa fonte de renda. Vocês podem entrar em contato, pegar em consignação algumas peças e aí também ter pelo menos uma rendinha extra. E também temos o Sagrado Pet, o primeiro crematório pet de Sorocaba e região. E temos que pensar, nos preparar para o momento que a gente sabe que de uma forma ou de outra vai chegar, que é a despedida dos nossos animais de estimação. Então, falando sobre a questão do luto, doutora, principalmente agora, né, dos animais nas nossas casas, como a gente pode encarar esse assunto? Isso é muito abordado nas terapias. Como que a gente pode lidar aí, né, com a separação física dos nossos entes queridos, que também são os animais agora? Como que a senhora enxerga essa situação? Nós fizemos até um encontro, né, Ju? Sobre o luto, né? Luto animal. Exatamente. Perfeita essa pergunta, Júlia. Dentro da psicologia existe o luto patológico e o luto não reconhecido. O que é o luto não reconhecido? Perda de um animal, perda gestacional, perda de pessoas que desaparecem, os pais que têm os filhos desaparecidos, né, os familiares que têm filhos, pessoas desaparecidas, relacionamentos também. Então, são áreas ali que a sociedade não reconhece o seu luto. Então, existem falas do tipo, quando existe o luto gestacional, mas fica tranquila que você é nova, você vai ter outro filho, não fica assim. Ou, foi da vontade de Deus, uma hora vai vir outro. Em relação à perda animal. Nossa, mas era só um cachorro, por que você tá assim? Era só um bicho, nossa, vai, adota outro, compra outro. Isso pra quem tá ouvindo, é muito doloroso. Porque essa pessoa, ela tá passando pelos mesmos estágios de qualquer outro tipo de luto, né? Então, a sociedade não reconhece, mas é um luto de uma perda. Então, a pessoa passa pela negação, ela não quer aceitar que aquilo tá acontecendo com ela. Como assim, né? A raiva, fica revoltado por ter acontecido aquela perda. Sim. Aí aquela barganha de tipo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pra compensar essa dor que eu tô sentindo. Depressão. As pessoas sentem os sintomas muito fortes da depressão. E por último, a aceitação. Que você aprende a lidar com aquela perda, aprende a lidar com a ausência. Mas até a pessoa chegar, passar por esses 5 estágios, é muito doloroso e não tem uma rede de apoio, né? Então, a não ser a família que reconhece aquele luto, que sabe da importância daquele animalzinho. Mas muitas das vezes nem a família reconhece, nem consegue entender. Isso, né? É muito triste, Fer. Sim, porque a rede de apoio é tudo. Família apoiando, né, já é assim, uma força enorme. Quando não tem, a pessoa se sente mais sozinha. Então, esses sintomas, essas fases, na verdade, elas são intensificadas. Então, a pessoa vai ficar mais negando a perda ainda, ela vai ficar com mais depressão, ela vai ficar com mais raiva, vai ficar barganhando mais. Isso pode, sim, encaminhar para um luto patológico, de repente. E existem várias problemáticas. Enquanto a sociedade não começar a reconhecer isso... E validar os sentimentos das pessoas. Acolher e validar... Eu sempre falo uma coisa, a gente não precisa ter opinião sobre tudo nessa vida. E muito menos falar o que a gente pensa. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? Elas só querem falar, olha, perdi o meu bichinho. Gente, eu tive 2 perdas horríveis, 2 anos seguidos. Primeiro perdi minha cachorrinha, a Fiorella,
por um câncer, foi devastador. No ano seguinte, eu perdi o companheirinho dela, um ano certinho depois. E é uma dor avassaladora, a gente fica... Só que você não pode falar isso pra qualquer pessoa. Então você tem que se calar, como, ai meu Deus, lá vem. Meu Deus, ficar sofrendo por causa do cachorro. As pessoas não aceitam, mas entender, não era um cachorro, era o símbolo, era o que aquele cachorro passou com você na sua vida. O que ele não viu, os momentos pelos quais ele... Às vezes ele fez mais parte da sua vida do que um ser humano mesmo. Exatamente, Né? exatamente, é o olhar de compreensão que eles têm pra gente, muitas vezes, tipo assim, meu Deus, ele sabe o que eu tô pensando. Enfim... enquanto a sociedade não começar a validar, ou pelo menos ouvir as pessoas e não precisar expor, né? Olha, eu não concordo, isso precisa mudar. Fernanda, lembra quando eu falei que o prefeito não soltou um rojão na campanha? Ele aderiu à questão de não soltar fogos em nenhum evento. aí Sou sim, muito prefeito. grato a isso, ao meu cachorrinho Neymar agradece. E não só o Neymar agradece, mas né, todos nós agradecemos, né? A doutora Júlia Armandi autista, nós vemos o sofrimento que a gente, tanta luta que a gente faz, né, doutora? E isso o senhor pode... Em prol dos idosos, dos animais. Exatamente. Dos Então, autistas, né? Pela sensibilidade auditiva. Então, prefeito, mais faz de um novo. parabéns. Repete. Essa iniciativa tem que ser repetida. Lá é lei que não tem Tem fogos? a lei que proíbe fogos, mas essa iniciativa que a Cristiane menciona aí foi durante a campanha. A campanha política em 2020. Campanha política, sim. Era tradição em Alambari, eu fiz parte dessa tradição Sim. quando o vereador, de cada candidato subia no palco e soltar uma bateria de fogos antes de falar. Vem aí o vereador João Paulo Carioca e tal, aí soltava aquela bateria de fogo, de rojão, explodia a cidade toda, fazia aquela barulheira, cachorros fugindo, cachorros na casa, Sim. as crianças, autistas, todo mundo idosos. E aí a Cristiane vinha defendendo essa bandeira há tempo. E aí sempre ela relatava acontecimentos com os seus animaizinhos. Aí a gente começa a conversar com um com o outro e começou a ter conhecimento que isso não era legal. E aí na campanha de 2020 eu propus para que todos os candidatos não fizessem o uso de fogos de artifício, que a gente fizesse uma campanha sem ruídos. E todos acataram, não somente o nosso lado, mas também como o lado da oposição também não soltaram. E a gente fez uma campanha silenciosa, sem fogos, foi muito bacana. E tá vendo? Quem Ari, ganhou que- tinha que ganhar, quem perdeu, perdeu. E tudo E economizamos. E economizou dinheiro. E outros prefeitos tomem... Copiem a ideia. Copiem, porque isso é maravilhoso. Tem um prefeito de uma cidade falando sobre a importância de não, né, doutora? Não soltar fogos de estampido, né? É muito E bacana. a gente agradece a Cristiane, né? A Cristiane Que Sim, plantou, foi uma ela grande plantou uma incentivadora. sementinha. plantou uma sementinha Plantou que deu a semente e deu frutos. frutos. Com Então, certeza. as iniciativas da população são assim, né, prefeito? claro. Vocês vão ouvindo um e outro e aí vão vendo que é uma coisa que está, né, se tornando comum. Sim. É desejo, né, de muitas pessoas. Uma frase que é atribuída ao Chico Xavier. Até trouxe uma colinha aqui, pode ser que eu, né, Não, fica à pela vontade. própria questão do nervosismo, mas que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Com certeza. Então, esse é um conselho que eu dou aos pais atípicos, que são raros, infelizmente, que se eles não fizeram, né, e muitos acabam abandonando, que dá tempo. Com né? certeza. Nossos filhos, eles têm toda uma vida pela frente. Inclusive, uma das preocupações que a gente tem é que quando a gente for, quem que vai ficar, né? Ficar com eles. Então, os pais atípicos que porventura venham a assistir, né, Sim. o nosso bate-papo. Até a gente comentou sobre isso fora do ar, né, Amanda? Que são poucos, né? Assim, os pais, na verdade, eles acabam não tendo estrutura, né? Emocional, querem viver a vida deles, né? Ainda até a relação, até a gente estava falando fora do ar também, né? Que fica um tempo com o senhor, um tempo com a esposa, né? Com a ex-esposa e tal. Então, isso daí não são para muitos, né, Amanda? São para Poucas poucos. pessoas que Infelizmente, têm essa... são para poucos. É admirável. Sim. Né? Até a gente queria que o senhor explicasse sobre isso, né? Sobre a forma que fica uma semana com o senhor, uma semana com a mãe da mãe, Alice, né? É uma forma que a gente encontrou, porque o autismo nível 3 de suporte, no caso da Alice não verbal, ele é muito pesado, né?
O espectro do autista ele não é considerado uma doença, né? Um espectro, então pode ter várias comorbidades associadas, mas as pessoas que cuidam, infelizmente a gente acaba ficando doente, né? Sim. Então essa uma semana, né? Acho que é um tempo assim, acho que é um tempo necessário, né? Até para um dar um fôlego pro outro. Né? Porque é bem pesado. Que ali se dorme pouco. Uma das, vamos dizer assim, das intercorrências do autismo é a questão do sono. Então ela dorme muito picado à noite. Isso quando ela fica com o colchão na cama, né? Daí tem o transtorno obsessivo, né? Que no caso da Alice tem com o colchão e tem com roupa também. Eu vi que agora ela tá colocando várias roupas, né? Isso, daí põe roupa, tira roupa, joga a roupa para baixo da cama. E são tempos? Ela fica um tempo com o colchão, daí para o colchão, Sim, daí... esse final de semana que eu fiquei com ela, acho que ela começou na sexta-feira, não, no sábado, aí foi até o domingo à noite, com essa obsessão. E daí no domingo à noite ela deixou um pouco o colchão em paz, vamos dizer assim, e passou com a roupa, né? Então ela troca, não tem intervalo ali de descanso. Às vezes tem, mas às vezes juntam, esse final de semana juntou um com o outro, né? Então chegou no domingo à noite, eu estava assim, emocionalmente bem abalado. E daí uma forma que eu encontrei de vamos dizer assim, de regular a Alice é fazer as caminhadas. É isso que eu ia perguntar. O senhor acha que tem resultado? Vamos dizer assim, é uma maneira que eu encontrei, que eu percebi. Cansa, né? Cansa. O corpo cansa. Ela fica exausta, né? E daí eu percebi que as caminhadas, no começo, isso já faz alguns anos que eu faço. Agora eu já faço vamos dizer assim, uma caminhada e uma atividade. Agora eu caminho aqui pela Marginal. E coloca ela para subir escada. E coloco ela para subir escada, para fazer o exercício. E agora eu saio pela cidade também. Então, antes eu não deixava ela entrar nos comércios. Porque ela tem uma questão da agressividade. Ela puxa o cabelo. Né? Então, mas agora ela estando mais regulada, vamos dizer assim, aí eu permito que ela entre nos comércios. Então, ela faz a festa no comércio. Na Campos Sales, em todos os lugares que a gente vai, ela adora um dentista. Faz bem para socialização também, né? Sim, com certeza, né? Ali na Casa da Agricultura, que às vezes ela vai ali, ela sobe a escada, ela entra nas salas, ela senta entra nas salas e senta na cadeira das... E é bem recebida nos lugares? As pessoas já... Super bem recebida, Isso é né? importante. Acho que essa recepção... Né? E eu acredito até que também pela forma que o Sr. Marcos mostra, né, no Instagram dele, ela entrando, as pessoas tratando bem, porque, né, não tem, né, como... Sim. É surpreendente até vamos dizer, a forma que eles... A acolhida. Sim. Né? E isso serve para socializar ela. E para mostrar para a sociedade também, né, que as pessoas que tem que tratar com, né? Que a inclusão, não tem que discriminar, né? A inclusão exatamente. É muito importante. E eu sempre, uma coisa que uma vez eu ouvi num podcast aqui feito, que era um senhor, um entrevistado que veio no Xé, que é toda terça-feira às 20 horas. Ele é deficiente visual, né? Ele não enxerga. E ele é jogador de golfe. E ele falou que ele fica muito bravo quando convidam ele para fazer alguma coisa. Fala assim, vai ter hoje um cinema especial para quem é deficiente visual. Ele falou, isso não é inclusão. Eu quero ser convidado para qualquer lugar que qualquer pessoa faria. Exatamente. E é muito isso, porque assim, às vezes a gente quer preparar, óbvio, o espaço para receber aquela determinada limitação, mas às vezes a pessoa quer ser incluída em absolutamente qualquer lugar, onde qualquer pessoa esteja. E eu acho que isso, entrar nas lojas, óbvio que ela tem a limitação dela, né? Sim. Mas ela entrar onde qualquer pessoa entra, como qualquer criança tem o interesse de entrar e sentar na mesa de alguém e as pessoas terem essa abertura de deixar, é muito incrível. Eu acho muito incrível. Tem que trazer a Alice aqui. Conhecer aqui. Fazer ela entrar aqui. Ela ia adorar puxar o seu cabelo, o cabelo da Fernanda. Não tem problema, Alice. Mas você acredita que o meu ela nunca puxou? Verdade? Não, nunca puxou.
O seu ela vai puxar, tenho certeza. Será? Vai. Eu deixo a Alice puxar. Seu Marcos, é uma pergunta que chegou pela caixinha de pergunta que nós fizemos, porque a Alice, ela vai fazer 30 anos, né? Ela tem 29, ela vai fazer 30 anos no dia 13 de fevereiro Do ano que vem. de 25, isso. Aí, como que foi a descoberta dela? Porque lá atrás era mais difícil, né? Hoje é mais fácil, né, o diagnóstico, não sei se a gente pode falar assim. Como que foi que vocês começaram a ver que a Alice era uma criança mais especial, que era... No desenvolvimento? Eu acho que com 1 ano e meio, assim, a gente começou a perceber que a Alice é a caçula de 3, né? Tem a Júlia, a Luísa e daí a Alice. Então, a gente já tinha uma experiência de quais são as fases da criança, né? Apesar de que a negação, ela é muito forte, né? E a falta de informação. Estamos falando de 30 anos atrás, né? É verdade. Não tinha informação não tinha nenhuma internet, de autismo, né? Não tinha essa fácil acesso às informações, Exato. né? Sim, sim. Então, a gente começou a perceber e começamos é uma maratona, leva no médico, leva no outro, até traçar o diagnóstico. Acho que levou uns 2 anos, 3 anos para ter o CID, né? E daí que era o autismo mesmo. E aí depois, quando começa a crescer, daí vamos dizer assim, começa a tornar-se bem evidente, né? Então, na verdade, com mais ou menos uns 4 anos que foi... O diagnóstico foi que traçou o diagnóstico. A gente já sabia algo de errado, mas como a Amanda, né? Amanda falou há 30 anos atrás, não tinha informação nenhuma. Hoje, eu acho que tem até excesso de informação e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque tem que filtrar. Mas daí traçou o diagnóstico e aí começou vamos dizer, a saga, né? Sim. Que muitas famílias passam. E cada fase é uma coisa diferente, né? Mas à medida que vai crescendo, a distância vai aumentando daquilo que a Alice poderia ser, né? Como a Júlia e a Luísa e daquilo que ela é hoje, né? Sim. É uma adulta, um autista adulta, mas é uma criança. Sim. E qual que o senhor acha, seu Marcos, que é a maior dificuldade hoje, assim, para o senhor, que o senhor vê, assim, de estar lidando com a Alice ou com as pessoas? O que o senhor... Puxa vidas, o autismo nível 3 de suporte, ele é tão difícil. É muitas coisas, né? Dificuldade, praticamente, né? A socialização ela é muito difícil. E daí tem uma coisa que eu acho que nós mesmos, como família, fizemos, que a gente acabou isolando a Alice, né? Até é uma... Não digo que é natural, mas acho que é uma forma até da gente preservar, né? Mas aí a gente, vamos dizer assim, hoje, né? Eu falo que esse resultado das caminhadas e até dos meus vídeos agora é que tire os autistas, né, do isolamento. Sim. Né? Eles têm condições, é difícil, sim, mas é possível. Né? Então tem que ter muita paciência, mas é possível. Então a gente tirar eles do isolamento, porque existe uma negação, né? Sim. Vamos dizer, a aceitação, ela... E acho que até um desgaste familiar, né? Porque não é fácil. Os dias ali... Não é uma rotina em que cada um tá vivendo a sua vida. Tá cada um vivendo ali junto com a vidinha da Alice, né? Acaba que a rotina de todo mundo entra na rotina da Alice. Sim. E a Alice, a gente segurou muito a questão da medicação. A gente... Acho que até os 16, se não me engano, 17 anos, a gente não dava medicação para ela. A gente aguentou. Mas depois aí começam os problemas, né? E daí a gente teve que começar a medicar. E é difícil porque não existe uma medicação para o autismo, né? Então a gente vai tentativa e erro. E na verdade, cada criança, cada adolescente, né? Tem um nível e... Eu estava até pesquisando antes de vir aqui, o tanto de diferença que tem. São muitas diferenças, muitas, né? Cada criança tem um comportamento. Sim. E isso dificulta muito também, né, seu Marcos? Porque acaba que, até o que o senhor falou, a gente falou fora do ar também, até os próprios pais acabam abandonando
as mães, né? Porque não consegue ter, né? A estrutura de saber como lidar. O senhor sabe ali o comportamento, ela pega o colchão, já faz, né? Já tem ali o cotidiano dela. Mas um pai, por exemplo, que não é presente, que tem uma guarda compartilhada, aí pega um finalzinho de semana, cada 15 dias. Não vai conseguir ter, né? A criança acaba até sofrendo, né? Acredito eu, não sei, porque não tem uma rotina, né? O senhor acaba criando uma rotina com ela, né? Então ela já está condicionada ali que a semana que vem ela vai estar com o senhor. Sim, eu crio uma rotina com ela. Eu vejo que ela já puxa a mão, ela já sabe que já tem aqui, já vai passear, já sabe Ela que, né? gosta de andar de carro também, né? Gosta, com a irmã e com a mãe, né? Sim. Ela sente uma certa dificuldade porque ela puxa o cabelo delas, né? E a mulher tem o cabelo comprido, né? Então até é meio perigoso porque está dirigindo. Mas comigo, talvez pelo cabelo curto, né? Então como não dá resultado e ela gosta. Então, muitas vezes eu uso o carro para regular ela também, quando às vezes está chovendo. Não dá pra andar. E daí a gente sai andar de carro. Ela pede pra andar? Ela pede assim, ela é o gestual. Sim, né? mas ela quer, ela gosta. Pra ela, sim, ela a hora que eu vejo ela mesmo põe a roupa da maneira dela. Sim. Né? E vai me buscar. Pega na mão e às vezes pega até a chave do carro. Ah, é? Vai lá na porta querendo sair. Então quando ela quer, ela se comunica. Ela já demonstra, ela se comunica. Foi o senhor que falou uma vez que vai até na estrada andar com ela ou não? Não sei, tem alguém que comentou. Eu já vi também, aqui no centro, eles andando, já vi na Marginal. que tem um pai também que pega e sai pra estrada, que é na estrada que acalma. Mas acho que foi uma outra pessoa. Vamos dizer assim, eu gostaria de contar. Quando eu comecei a caminhar com a Alice, eu caminhava lá na Praça dos Três Poderes, né? Que é um espaço bacana para caminhar. E daí tinha um pai, né? Que a gente não vai citar o nome, lógico, e que caminhava com o filho lá. Né? E eu via que ele enganchava, né? O filho enganchava nele e eles andavam. E quando eu comecei a caminhar com a Alice, eu acho que eu tenho até os vídeos antigos que depois eu vou postar. Ela puxava meu cabelo, ela tirava a roupa, né? Se descuidasse dela, a hora que você via, ela estava pelada. Né? Então, às vezes, infelizmente, fazia cocô, mexia, fazia xixi. Então, era bem desgastante. Né? Então, era, às vezes, 1 hora de caminhada e eu chegava assim... Parecia que tinha caminhado 10 extenuado. horas. E eu falava para Alice, sabe? Puxa vida, Alice, olha, né? Fulano andando com o filho e tal, por que você não faz isso para mim, né? Então, E hoje eu consigo, né? Demorou, mas eu consegui fazer alcançar esse objetivo, né? Acostumar ela a andar. E daí eu percebi que ela gosta, então Mas eu tinha esse objetivo, né? Eu via aquilo e eu tinha uma inveja, que eu digo, uma inveja boa, né? Sim. Tinha uma meta. Isso, acho que Era uma realmente meta, é uma né? meta, né? E o senhor abriu o episódio com uma frase muito bonita. O senhor acha que o senhor demorou demais? Eu acredito que sim, né? Eu acho que a gente sempre tem as nossas falhas, né? A gente não pode nem achar culpados, a gente tem que ter a responsabilidade, né? Mas sempre dá tempo a ter, né? Então É muito bonito, é uma fala muito bonita. Sim. É muito bonito isso. Independente de qual é a realidade da família, Sim. sendo atípicos ou não. Sempre é possível voltar ao tempo, não, mas fazer diferente sempre. Isso eu acho que o senhor abriu o episódio com uma frase assim, muito bonita mesmo. Porque senão a pessoa se coloca naquela posição de que eu já não fiz mesmo, Não vou agora fazer não dá mais, tempo, né? Então dá tempo, né? Vamos correr atrás que dá tempo. E eles precisam, né? E hoje o senhor tem um vínculo muito maior com a Alice do que há tempos atrás. Sim, bem maior, né? Então, vamos dizer assim, eu tenho assim, até uma autoridade sobre a Alice, né? Porque... Isso que eu ia perguntar. E ela tem pessoas... Porque a Júlia, já vi vídeos que a Júlia tá brava com ela. E ela entende que a Júlia tá brava com ela, né? Isso, Mas acredito, né? Não gostaria que fosse assim. Mas eu sou a pessoa que mais tem autoridade sobre ela. Eu gostaria que... A Júlia, infelizmente, sofre muito com ela, porque gostaria de ter essa... Né? Até a Júlia fala, meu pai fala, ela obedece, né?
Então, gostaria que mais pessoas mas tivessem viu, essa autoridade eu também, sobre se minha ela, mãe falar né? e a minha irmã falar, eu vou dar mais autoridade pra minha mãe. É que talvez, acho que será que pela figura de homem, né, dela tá ali, acho que Eu talvez acho seja... que tem isso também, o tom de voz, né? O tom de voz, da voz masculina, né? E até o seu Marcos estava falando fora também, não sei se a Amanda já tinha, da dificuldade também depois do autismo, que o autismo ele vai ficar velho, né? Ele Sim. vai ficar idoso. E os pais não vão ficar para sempre, Não, né? mas- E a preocupação dos pais, Sim. na verdade, em relação a... em relação a isso mas sabe também, que, né? que eu tive a sorte de conhecer a PAI, né? Eu estou amando ser voluntária da PAI. Estou, assim, apaixonada. Apaixonada. Eu nunca achei na minha vida que eu fosse gostar tanto de fazer voluntariado como eu tô gostando. E sensacional. aprendendo. E lá na PAI, eles têm uma matéria, né? Eles têm uma aula que é exatamente sobre isso. É uma casa. A gente tá mostrando no Instagram. A sim, gente vai chegar lá isso ainda. mesmo. Eles têm uma casa Formadinho. que tem lá a sala, a cozinha, o banheiro, o quarto. E eles aprendem a arrumar a cama, Sim. a fazer um omelete, a limpar o banheiro. Eles A têm ser independente, né? o Tentando mínimo da independência, porque eles falam exatamente isso. Os pais não são para sempre. Quem vai cuidar? Quem for cuidar, às vezes não tá preparado para atender da forma como ele foi criado uma vida inteira, né? Sim, é verdade. E talvez nem tenha essa responsabilidade de estar ali. Então, o mínimo do mínimo, eles têm. Óbvio que cada um na sua limitação, mas eles repetem, são exercícios repetitivos. Escovar os dentes. Sim. Às vezes, no outro dia vai escovar o dente de novo. No outro dia vai limpar, vai estender a cama. Vai guardar a roupa no guarda-roupa. Atividades do cotidiano para facilitar a independência deles desde sempre, mas com a preocupação de que os pais não são os cuidadores ali, né? Não só os pais, quem tá ali à frente cuidando não é para sempre. Eu achei muito incrível isso. E eu vi até uma reportagem também, não sei se o senhor chegou a ver, de uma mãe, que ela era mãe solo, né? Mãe solteira. Ela matou o filho e depois se matou. Ai, porque sim. ela teve preocupação depois. E eu vi que tem um índice grande disso, E né? daí, até esse caso mesmo, você vê, né, O desespero. nesse caso específico, levou dias para perceberem. Sim, Ah, porque isso ela mesmo. realmente era sozinha. Só perceberam porque estava com mau cheiro os Exatamente, vizinhos. Então você vê que a rede de apoio era Zero. nula. Não tinha nada. Então a mãe ela não aguenta. Não aguenta. Né? E ela fica pensando assim, que vai ser do meu filho quando eu for, né? Sim. Se ela já estando ali, já é difícil que ela chegou a esse ato extremo, né? Sim. Então Não são todas as cidades que têm a PAI. Não. Até A aproveitando PAI né? o gancho da PAI, eu contribuo lá com a PAI, eu sou uma das empresas solidárias, né? Então eu gostaria de, vamos dizer assim, dar um recado para os empresários de Itapetininga. Nós temos tantos empresários, tantas empresas de Itapetininga, mas infelizmente são poucas as empresas que se propõem a Ajudar. a ajudar, né?